Tem algo cavando embaixo da minha casa. Eu ouvi isso pela primeira vez ontem à noite, pouco depois da meia-noite. No começo, eu achei que fosse algum animal, talvez um tatu ou algum tipo de roedor grande tentando entrar na fundação da casa. Isso acontece às vezes aqui na roça, mas quanto mais eu escutava, mais eu percebia que aquele som não era normal. Não era o tipo de barulho que um animal faz quando está cavando. Era rítmico, lento, persistente, como se algo estivesse raspando contra a terra de forma deliberada. O mais estranho é que o som não vinha da floresta, não vinha do celeiro, não vinha de nenhum dos lugares onde eu esperaria ouvir alguma coisa. O som vinha debaixo da casa. Quem vive no interior aprende a prestar atenção no silêncio. Aqui, quando tudo fica quieto demais, geralmente significa que alguma coisa está errada. Os grilos param, os cachorros não latem. Até o vento parece desaparecer por alguns segundos. E naquela noite, tudo estava assim, parado. A única coisa que quebrava o silêncio era aquele arranhar lento vindo debaixo do chão. Eu fiquei alguns minutos parado no meio da sala, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que eu lembrei de algo que o Elias tinha me dito alguns dias atrás. Ele falou sobre o protocolo de silêncio. Na época eu achei que era só uma teoria estranha, algo sobre fazendas abandonadas e coisas escondidas debaixo da terra. Mas agora, eu não tinha tanta certeza. A única parte da casa que fica diretamente sobre o solo é o porão. É um lugar antigo, que provavelmente foi construído quando a fazenda ainda era nova. Eu quase nunca desço lá. O lugar tem um cheiro estranho, mistura de madeira velha, terra úmida e ferrugem. Mas naquela noite, o som estava vindo exatamente daquela direção. Cada passo que eu dava na escada parecia ecoar pela casa inteira. Os degraus rangiam como se não fossem usados há anos. Quando eu liguei a lanterna do celular e apontei para o chão de terra do porão, eu vi algo que definitivamente não estava lá antes. O chão tinha sido aberto. Não era um buraco pequeno, como aqueles que animais fazem. Era uma abertura irregular, larga o suficiente para uma pessoa passar. A terra estava espalhada pelo chão, como se tivesse sido empurrada de dentro para fora. E dentro da abertura, havia algo ainda mais estranho. Degraus de pedra, antigos, cobertos de musgo e lama. Eles desciam direto para a escuridão. Eu fiquei olhando para aquela escada por alguns segundos, tentando convencer meu cérebro de que aquilo fazia algum sentido. Essa casa foi construída há décadas, talvez mais de 100 anos. E mesmo assim, eu nunca ouvi ninguém mencionar a existência de um túnel subterrâneo aqui. Mesmo assim, o arranhar continuava. Agora, mais perto, mais profundo. Eu comecei a descer. O ar ficava mais frio a cada degrau, mais pesado, como se eu estivesse entrando em um lugar que não foi feito para pessoas. Quando a escada terminou, eu cheguei em uma pequena câmara de pedra. As paredes eram feitas de blocos antigos, perfeitamente encaixados, como se tivessem sido construídos por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Mas o que realmente chamou minha atenção foram as marcas nas paredes. Símbolos, centenas deles. Formas geométricas complexas, entalhadas na pedra. E o mais estranho, elas estavam brilhando. Uma luz azul fraca, pulsando lentamente. No centro da sala havia um pedestal, e sobre ele estava o objeto que eu encontrei na floresta alguns dias atrás. Um cubo metálico coberto pelos mesmos símbolos que estavam nas paredes. Mas agora ele estava diferente. Antes ele parecia apenas uma peça antiga de metal. Agora ele estava vivo. A luz azul pulsava mais forte a cada segundo. E quanto mais perto eu chegava, mais eu sentia uma vibração estranha no ar. Quando minha mão tocou o objeto, tudo ficou escuro por um segundo. E então eu vi algo. Túneis,
gigantescos, muito abaixo da terra. Um sistema inteiro de cavernas e passagens que parecia se estender por quilômetros. E dentro desses túneis havia movimento. Coisas enormes, antigas, observando. Foi então que eu entendi. O protocolo de silêncio nunca foi criado para esconder a chegada de algo. Ele foi criado para esconder a saída. Eles nunca vieram de fora. Eles sempre estiveram aqui, debaixo da terra. Quando a visão terminou, o cubo começou a vibrar violentamente na minha mão. O chão tremeu. Poeira começou a cair do teto da câmara. E lá no fundo do túnel, eu ouvi o mesmo som novamente. O arranhar. Mas dessa vez, ele estava subindo. Se eu conseguir sair daqui, eu vou continuar investigando. Porque agora eu tenho certeza de uma coisa. O que quer que esteja lá embaixo está acordando.